Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu sou Davidson Barbosa e você está no episódio de número 83 do Pré-Rico Cast. Hoje nós vamos falar aqui sobre quatro indicadores e apenas quatro, onde você vai poder olhar, analisar e sim tomar decisões financeiras mais inteligentes na hora de comprar ações, na hora de escolher os seus ativos. E sem mais enrolação, para ser direto ao ponto aqui, o primeiro indicador que você pode olhar, analisar de uma empresa se chama ROI. Eu vou deixar aqui na descrição desse podcast um site bastante conhecido que se escreve assim, fundamentos.com.br. Lá você consegue colocar o ticket, o nome da empresa que você deseja, pesquisar, e ela vai te dar as informações, bastante informações das empresas, das ações, onde você vai poder olhar e analisar esses indicadores que eu estou te dando aqui, tá? Então, o primeiro deles é ROI. ROI, em português, se chama Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Se você entende a palavra retorno, é o que a empresa está te dando de volta. É o que a empresa está conseguindo lucrar. Vamos pensar assim, né? Então, retorno sobre o seu patrimônio. É o quanto a empresa consegue gerar de fluxo, quanto a empresa consegue ser sustentável. Então, o retorno da empresa tem que ser grande, tem que crescer, tem que ser maior. Então, quanto maior o ROI, o retorno sobre o seu patrimônio, em tese, mais saudável a empresa é, tá? E a gente consegue achar, por exemplo, na Bolsa Brasileira, empresas que têm ROI acima de 2 dígitos, com 10% de ROI. Um exemplo, e desde já que fique claro aqui, nenhum nome de ação que eu vou falar aqui, nenhum nome de empresa é indicação, tá? É para efeito de exemplificar. Vocês vão poder depois abrir o site Fundamentos, clicar no link que está aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, e você vai poder também pesquisar não só esses nomes que eu vou te dizer aqui, mas as empresas que você tem em posição, as empresas que você busca, as empresas que você gosta. Então, uma empresa que tem ROI de 10%, por exemplo, 10,7%, nesse momento que eu estou gravando o podcast aqui, é o Banco do Brasil, do setor financeiro, né? Bancos, no setor de banco. Então, o Banco do Brasil tem um ROI de 10,7%. Então, uma empresa que tem ROI alto, quanto maior o ROI, melhor, mais qualificada a empresa fica. Podemos pensar assim, né? O segundo indicador se chama PL. E o PL é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. De novo, PL é o preço da ação dividido pelo seu lucro por ação, como se uma ação a empresa fosse só. E o resultado final disso aí é um número, né? E esse número representa a quantidade de anos que levaria para você reaver o capital aplicado. A quantidade de anos que você levaria para reaver o capital aplicado. Então, um exemplo aqui, né? Tem uma empresa que as pessoas gostam muito dela e tal, fala bastante delas, eu não tenho nem posições nela inclusive, mas ela tem um PL de 334,81. Isso quer dizer que você investindo nessa empresa, você olhando apenas para esse indicador, obviamente, você teria aí 334 anos para que o seu dinheiro retornasse para você, né? Para que vamos dizer assim, para que você livrasse o seu investimento, né? Então, eu acredito que, olhando para esse indicador, é interessante que esse indicador fosse baixo, que o PL fosse baixo, que o seu retorno, que a quantidade de anos que você precisa esperar para que você tenha o investimento de volta fosse baixo. Quanto menor, vamos pensar assim, né? Melhor seria para a empresa. E é óbvio que cada indicador, olhando exclusivamente, unicamente, não vai fazer muita diferença, né? Você tem que olhar o conjunto dos indicadores para poder você tomar decisões inteligentes. Essa empresa, por exemplo, que tem um PL de 334, é a Magazine Luiza. Pessoas que gostam do setor de comércio, de eletrodoméstico e tal, apesar que a Magazine Luiza hoje ela como é que eu posso dizer aqui? Ela é multissetorial, né? Ela tem várias atuações, né? É uma empresa interessante de estudar, mas que tem um PL, por sinal, muito alto mesmo. O próximo indicador e o terceiro, já na linha aqui de pensamento, mas antes eu queria que você, que se interessa por esse assunto,
que gosta de educação financeira, que busca, por exemplo, aí, investir em renda variável para poder aumentar o seu patrimônio, para poder realmente ver aí o seu patrimônio crescer, deixa um comentário aqui nesse podcast. Eu não sei onde você está ouvindo, porque meu podcast é distribuído em várias plataformas, mas você pode curtir, deixar um comentário, começar a seguir, para que você não perca os outros episódios, né? Toda sexta-feira tem um episódio novo aqui do Pré-Ricocast. Este, por exemplo, é o episódio de número 83. E foi simplesmente uma demanda das pessoas que me mandaram feedback, falaram comigo no WhatsApp. Eu deixo o meu contato aqui embaixo, onde você pode falar comigo também, beleza? Mas vamos lá. Terceiro indicador se chama Dividend Yield. Dividend Yield é quantos por cento você recebe da empresa, o quanto ela tem a capacidade de te pagar. São os dividendos, dividendo pago por ação, dividido pelo preço da ação, tá? É o rendimento gerado para quem detém, para quem é dono da ação, né? O quanto você recebe por ter aquela posição. Se você tem uma ação, a ação vai pagar tanto. Se você tem 2 ações, a ação vai pagar tanto. 3 ações, 4, 5, 10, 100 mil. Quanto de ação você tiver, você vai ter o direito a essa porcentagem, né? E tem uma empresa que eu separei aqui, que você pode ir lá em Fundamento, procurar ela, se chama Copel, empresa de energia elétrica. Eu escolhi ela porque eu sei que o ano passado ela foi uma das maiores pagadoras de dividendos. Então, olhando para o Dividend Yield da Copel, é de 13,1%. O Dividend Yield da Copel é de 13,1%. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o dividendo, mais retorno você tem sobre essa empresa, né? Ela está te pagando por você ser sócio dela. Para você ter ideia, fazendo uma comparação não tão lógica para quem está no começo e tal assim, mas se você olhar para a Selic, para o Tesouro Selic, né, que é a taxa Selic, que é a taxa mãe do mercado e tal, ela está aos patamares hoje, né, em janeiro, fevereiro, março, em abril de 2021, patamares hoje abaixo de 3%, 2,75%. E uma empresa está pagando 13%. Então, olhando para esse indicador, né, da Copel, uma empresa aí, eu vou nem dizer o ticket dela, assim como não disse o ticket de nenhuma, para não caracterizar a indicação, né? Não é indicação, é análise para você estudar os indicadores. Então, esse indicador, o Dividend Yield da Copel, por exemplo, está dando 13%. É uma empresa boa pagadora de dividendos. Se você olhar por esse ponto de vista, olhando esse indicador específico, quanto maior o Dividend Yield, mais retorno você vai ter aí por ter a ação, por estar de posse dela, por ser o dono da ação nesse período aí, tá bom? De 13%. Então é interessantíssimo, né? Dividend Yield acima de 2 dígitos. Né? E o último indicador se chama dívida bruta sobre patrimônio líquido. Dívida bruta sobre patrimônio líquido. Vê bem, o conceito de dívida você deve entender. Né? Uma empresa que é endividada, uma pessoa que está endividada, ela está passando, vamos dizer assim, né? No conceito global, por alguma necessidade. Ou ela está crescendo de tamanho e está se endividando para abrir uma outra loja, outra sede, aumentar a fábrica. Ou você, por exemplo, se endivida para abrir um negócio, né? Beleza. Existe um risco e tal, mas não é isso que a gente está olhando. A gente está olhando a dívida que a empresa detém hoje sobre o patrimônio dela, tá? E a dívida vai desde de emissão até de debêntures que elas emitem, né? Então a dívida bruta total dividido pelo patrimônio líquido é o quanto essa empresa deve. E quanto menor esse índice, mais sentido faz estar posicionado nessa empresa. É como se eu dissesse assim, ó, Davidson é um bom pagador, então eu posso emprestar dinheiro nele, que ele vai abrir um negócio e tal, e vai crescer. Mas só que a quantidade de dívida que ele pegou, pelo material que ele tem hoje, pelos veículos, pelos imóveis e tal, tá dando muito alto. É como se a dívida dele fosse muito grande. Então, quanto menor esse índice, quanto menor esse indicador, melhor é a empresa. Ela está menos endividada. Então, abaixo de 1%, abaixo de 0,5%, isso dá uma sensação de ser uma empresa saudável, tá? A dívida bruta sobre o patrimônio, ela tem que ser baixa para você ser sócio de boas empresas, né? E essa empresa que eu estou falando aqui para vocês, que tem o Dividend Yield, que tem a dívida bruta sobre patrimônio de 0,29, é o Banco do Brasil, o setor de seguros do Banco do Brasil, tá? Que é a seguradora, né? A parte que vende seguros do Banco do Brasil tem a dívida bruta sobre patrimônio muito baixa mesmo. Obviamente que tem empresas menores, tem outras empresas que têm esse índice maior, mas ela está em expansão, enfim. Dito isso, abordando aqui esses 4 indicadores, eu queria que vocês parassem para refletir agora
num conceito. Vê bem, eu te dei aqui 4 indicadores, dizendo alguns números, alguns índices, dei exemplo de alguma empresa, onde você pode analisar e olhar, você sozinho, vou deixar o link aqui do site onde eu consegui informações sobre essas empresas. Agora, tem um problema. Nós temos no Brasil, quase 500 empresas listadas na bolsa. Agora você precisa analisar, vamos dizer assim, ou selecionar algumas empresas para que você olhe esses indicadores e possa tomar decisões e possa escolher suas empresas. E digo mais, você precisa escolher setores diferentes para você não estar concentrado em alguns setores. Então é uma tarefa, vamos pensar assim, né? Não muito fácil, uma tarefa complicada. Você ter que olhar, aqui no Brasil pelo menos, 500 empresas para poder escolher a sua. Então, se você gasta mais tempo procurando ações, procurando melhor os seus investimentos do que o seu trabalho, você está fazendo algo errado. Essa conta vai chegar. Se você está gastando muito tempo para escolher ações, se você está demorando muito para se posicionar em um ativo ou outro, você está perdendo time de entrar na posição boa ou não. Mas é lógico, Davidson, tô falando de 4, né? Tem vários indicadores, tem mais de 10, se for olhar mesmo em detalhes, tem mais de 10 indicadores. Desses indicadores tem alguns né, para fazer comparação entre um setor e outro, entre uma empresa e outra. Isso leva tempo, exige tempo. Porém, existem maneiras de você ser um investidor, por exemplo, mais passivo, terceirizando esse serviço para profissionais da área, buscando inicialmente, enquanto você começou os seus investimentos, replicando índice, escolhendo alguns fundos, se for o caso, apesar que a indústria de fundos também é gigantesca hoje. Mas uma sugestão é você procurar ETF. ETFs replica. Você pode, por exemplo, pegar um ETF que replica as 500 empresas americanas, as 80 empresas da Bolsa Brasileira. Existem ETFs que podem fazer esse trabalho para você, selecionar as melhores, as que mais crescem, as que mais pagam dividendos, enfim, ETFs até de renda fixa. Você pode se posicionar nisso com pouco capital, escolher na marca. São poucos ETFs, hoje no Brasil são um pouco mais de 30, tem ETFs inclusive agora em abril para ser liberado, ETFs com posições em criptomoedas. Tem ETFs de commodities, como por exemplo o ouro. Então você, como investidor iniciante, como investidor que está começando na renda variável, que vai começar a se posicionar, você não poderia, por exemplo, pegar só uma empresa, só 2 empresas. Teria que pegar algumas de setores diferentes. Tem que olhar esses indicadores que eu te falei, não só esse, mas outros indicadores. Como é que a gente faz isso? Você faz isso investindo com o lado esquerdo do cérebro, não seguindo a manada, olhando os fundamentos, montando uma estratégia inteligente. E como que você vai fazer isso? Participando da série Investindo com o lado esquerdo do cérebro. Eu vou te entregar lá 3 episódios, onde eu vou revelar, na verdade, eu nunca fiz isso antes, tem alunos meus que nem sabem como é que tá os meus rendimentos, como é que for a minha performance aí, mas já eu vou entregar o preto no branco, como é que eu faço, como é que eu fiz, para que hoje eu tenha um patrimônio aí interessante, crescendo com consistência por algum longo tempo, vamos pensar assim, né? Ano que vem eu tô fazendo 10 anos do meu primeiro investimento em ações, então faz sentido você parar e tentar participar aí da série Investindo com o Lado Esquerdo do Cérebro. Lá eu vou te dar ferramentas, vou te dar condições de você poder escolher, por exemplo, através de uma gestão passiva, bons ETFs, onde você pode crescer aí o seu patrimônio sem se preocupar, gastar tempo onde realmente precisa, gastar tempo de qualidade, não só com sua família, mas também tempo de qualidade na hora de você escolher seus investimentos, ser inteligente, gastar tempo no trabalho, onde vai gerar renda, e a renda é que vai fazer a diferença, e não os seus investimentos, pelo menos no começo aí da sua carreira de investidor, beleza? Então esse é o episódio de hoje, eu espero vocês na próxima sexta-feira, melhor, eu espero vocês na segunda-feira, no dia 12 de abril, às 20 horas, se você não se inscreveu, se inscreve, vou deixar aqui também o link para você se inscrever para participar da série Investindo com o Lado Esquerdo do Cérebro. E vocês que estão se inscrevendo já sabem que está chegando aí um boom, um presente que eu montei, só para quem está inscrito. Tem um grupo no WhatsApp também, onde nós vamos entregar material complementar e vamos entregar material onde você vai poder participar, inclusive, do sorteio que eu vou estar dando mais de R$100, que é uma cota do tesouro, para a pessoa começar, nem que seja a força, eu vou lá e vou investir com essa pessoa esse primeiro passo que ela tem que dar, nesse caso aí, no tesouro, beleza? Então é isso aí, turma. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra segunda-feira em específico, na nossa primeira aula, nosso primeiro episódio da série Investindo com o Lado Esquerdo do Cérebro. Grande abraço.